Glória a Deus. Qual foi o tema da mensagem de ontem mesmo? Quem estava aqui ontem? Pare de pôr tudo na conta de Deus. Meu Deus. Ontem o Senhor nos ministrou com essa palavra, né? Quantos foram abençoados? Glória a Deus por isso. O Pai, por meio desta palavra, por meio da sua visitação, da revelação da sua palavra, Ele nos fez uma convocação de pararmos de ser apenas espectadores. Quem são os espectadores? São aqueles que ficam assistindo, né? Devemos parar de ser apenas espectadores das nossas próprias vidas, da nossa história. E temos que começar a ser aqueles que são participantes, aqueles que participam da história das nossas vidas. E essa história não é qualquer história não, é a história mais linda e perfeita, porque foi o próprio Deus quem a escreveu, o autor de toda a vida. Aleluia! Nós tivemos e temos ainda hoje a oportunidade ou de permanecermos como espectadores. Sabe quem são os espectadores? É a multidão. Você lembra dos dias de Jesus? Uma multidão seguia a Jesus, sim ou não? Pessoas vinham de todos os lados, de todas as cidades e estados, de todo o mundo da época, vinham até Jesus. E olha, eles não vinham sozinhos, eles vinham, traziam parentes, vinham, traziam amigos, traziam vizinhos, conhecidos. Pessoas de longe e de perto vinham até Jesus, vinham trazendo os seus enfermos, os seus doentes, os endemoniados, atormentados pelo diabo, vinham trazendo todo mundo. Só que muitos estavam apenas como espectadores, ficavam babando, vendo aquilo que Jesus estava fazendo. Uau, nossa, que legal, que bênção, que homem incrível, que homem legal, olha como ele fala. Porém, poucos se tornaram participantes daquilo que Jesus estava fazendo. De toda a multidão, olha só que proporção tão complicada, tão pequenina. De toda aquela multidão, 12, 70, 500 é que tomaram uma atitude de serem participantes daquilo que Jesus estava fazendo. Sabe qual tem sido o meu propósito? É de inverter essa proporção. Que as multidões sejam aquelas que estarão participando daquilo que Jesus está fazendo. E que sejam o mínimo possível, se possível zerados, nenhum daqueles que somente estão assistindo aquilo que Jesus está fazendo. E entendo bem que eu não estou falando de você se tornar um pastor, uma pastora. Não, nem todos foram chamados para isso. Para você se tornar um pastor, ou para você ser um pastor, você não precisa fazer um curso de teologia. Entendo muito bem, nada contra aqueles que fazem. O que eu quero dizer é que muitas pessoas, por não terem entendimento, acham que é somente fazer um curso de teologia, terminar esse curso, se formar e ser consagrado pastor. Sendo que não, você não se torna pastor, você nasce pastor. Você não se torna pastora, você nasce pastor. Porque não é um desejo do nosso coração, é um chamado de Deus para nós. E nem todos foram chamados para serem pastores. Alguns foram chamados para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem mestres, outros para serem evangelistas e outros para serem reis. Sabe quem são os reis? São empresários, aqueles que têm a capacidade de gerar riquezas. Ou eles têm as suas próprias empresas, ou eles são associados a uma empresa, ou eles trabalham para uma empresa, mas tudo aquilo que eles põem a mão prospera. Sabe o que é isso? Graça de Deus para gerar riquezas. Nos dias de Jesus havia pessoas que estavam participando. Havia mulheres ricas, que a palavra de Deus diz lá em Lucas, se não me engano, Lucas 8. E essas mulheres, elas eram mulheres de posses. Elas tinham sido, algumas tinham sido libertas de demônios. Tinha uma lá que era atormentada por 7 demônios, foi liberta. Outras tinham sido curadas, outras tinham recebido uma palavra de Jesus que transformou a vida delas. E o que aconteceu? Elas começaram a caminhar com Jesus.
E a palavra de Deus é bem clara em dizer que elas auxiliavam o ministério de Jesus com os seus bens, as suas posses. Pergunta, elas estavam participando ou elas estavam somente assistindo? Participando. Olha só, tinha um outro lá que era mestre dos mestres, o Nicodemos. Quando Jesus morreu, ele comprou quilos e quilos de essência da época para preservar o corpo de Jesus. Tinha também um homem muito importante lá, envolvido com a política da época, chamado José de Arimateia. Ele morava em Arimateia. Este tinha tanta influência na política que quando Jesus morreu, Jesus estava pendurado lá na cruz, depois de ter morrido, ele continuou lá durante um tempo. Ele foi até os governantes e pediu o corpo de Jesus. Olha a influência deste homem. Senão o corpo de Jesus ia apodrecer ali, porque ficavam dias, se não semanas, lá na cruz. Ele foi pedir, e vejam só, este homem tinha um sepulcro novo. Diga, sepulcro novo. É mais ou menos como se fosse a cova de hoje, não tem que se compra no ministério, perdão, é no cemitério isso? Eu pergunto, é barato ou é caro aquele pedacinho de terra ali? Imagine na época, que não era no chão, e sim perfurado em pedras, em rochas. Esse homem tinha um sepulcro novo, nunca tinha sido usado por ninguém. Sabe o que esse homem fez? Cedeu, doou para que o corpo de Jesus fosse colocado ali. Aquele homem ficou só assistindo ou ele se tornou um participante? Tanto que a gente está falando, mais de 2000 anos estamos falando dele, né? Dele, de Nicodemos, das mulheres. Dentre elas tinha Joana, Maria Madalena, outras Marias. Essas mulheres participaram da história, da vida delas. Elas não ficaram somente vendo a história passar. Por que as multidões não são mencionadas? Os nomes das pessoas que estavam entre as multidões. Porque elas somente ficaram assistindo. Entenda o que eu estou falando. Se você não foi chamado para estar servindo dentro da igreja, você foi chamado para servir a igreja, a partir da igreja. Todos foram chamados para alguma coisa. Ninguém foi chamado para fazer nada. Sim, irmão, fala a Deus. Oi? Isso, ninguém é inútil. E tem uma frase que é muito verdadeira. Gente, eu vou tirar minhas sandálias, tá bom? Se você quiser tirar também, fica à vontade, amém? Estamos na casa do Pai. Viu? Encontramos utilidade até para as sandálias. Você também tem utilidade no reino de Deus, amém? A frase é: no reino de Deus, quem não serve, não serve. Ela não serve. Quem não serve, não serve. Então todos nós somos chamados a servir o grande propósito que Deus está fazendo nessa terra, nessa nação. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então nós tivemos e temos ainda hoje a oportunidade de permanecermos como a multidão que seguia Jesus, que não fez nada relevante, ou nos tornarmos como os 12 discípulos de Jesus. Eles fizeram algo tão incrível, tão relevante, que viraram o mundo da época de cabeça para baixo. Eles fizeram história, entraram para a história. Queridos, vocês têm ideia do que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo história. Um dia eu estava reunido com alguns líderes, alguns até de outras nações, e o Senhor falou assim, por meio de uma serva dele: eu te levantei para fazer história. E quando ela me disse isso, eu lembrei de uma oração que eu fiz. Eu falei: Senhor, eu quero fazer história.
Ninguém estava lá para ouvir, somente Deus e eu. Mas Deus ouviu. E Ele confirmou por meio da boca daquela serva do Senhor. Deus quer te usar para fazer história. Deus quer fazer história através da tua vida. Deus quer conectar a tua história com a história dele. Amém? Mas isso só vai acontecer se você, eu, nós tomarmos as atitudes que nos conduzam para isso. Pararmos de colocar tudo na conta de Deus. Não, se Deus quiser eu vou fazer parte da história dele. Se Deus quiser eu vou fazer história. Não é se Deus quiser, é se você quer. Porque Deus quer que você faça parte da história, faça história. Mas a pergunta é, você quer? Eu quero. Eu quero. A boca não faz nada acontecer. São as nossas atitudes. As atitudes, elas fluem através das nossas mãos, né? Dos nossos pés, dos nossos atos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E não precisa fazer sentido, porque as coisas de Deus, nós já aprendemos antes de ontem, não fazem sentido. Faz sentido alguém estar com a coluna arrebentada e de repente o pastor só chega nas costas, seja curado em nome de Jesus, e a coluna ser consertada? Faz sentido um negócio desse? Tem explicação? Coisa que naturalmente seria complexo, né? Alinhar a coluna, às vezes até quebrar a vértebra e colocar platina e pinos e parafusos para poder, no mínimo, ter uma mobilidade, um pouquinho de mobilidade. Mesmo assim, ia virar mulher do tempo ou homem do tempo, porque quando o tempo muda, né, esfria, gela, causa até dores. Faz sentido? Uma sopradinha, a pessoa ser curada? A nossa mente não consegue, não cabe no nosso entendimento isso. Mas é Deus fazendo, sim ou não? Não precisa fazer sentido. É que nem com um punhado de pessoas alugarmos um prédio tão imenso. Faz sentido um negócio desse? Não é? Alguns olham, é loucura, esse cara tá louco. Outros buscam espiritualizar um pouco mais, falam, esse pastor é de fé. Estamos fazendo história, mano. Quando esse prédio estiver cheio, a gente comprar esse lugar ou comprar preste atenção nisso. Ali na área de indústria tem uns espaços de terra maceta imensos, com galpões, não tem? Na área industrial aqui da nossa cidade. Comprarmos alguns hectares ali e construir uma mega igreja. Uma igreja para o culto com a família. Um galpãozão para o culto da família, um galpão para o culto das crianças, um galpão para o culto dos adolescentes, um galpão para o culto das crianças, dos jovens, e todos estes cultos acontecendo simultaneamente. Um galpãozão só para ser uma universidade, para preparar discípulos, filhos maduros. Quem está entendendo? A gente vai dizer, aí a gente vai olhar para trás, vamos olhar para trás e dizer, nossa, olha de onde saímos, da área da casa da mãe, olha de onde saímos. Isso é história, sim ou não? Está entendendo? Sabe, diante daquilo que Deus falou conosco, ou alguns saíram com dúvidas, ou alguns saíram desesperados. A partir disso que eu estou falando, ou alguns tiveram dúvidas geradas no coração, dúvidas geradas, ou um desespero gerado. Qual? Por onde eu começo? Não é essa a pergunta? Você tem que tomar uma atitude. Você tem que parar de colocar as coisas na conta de Deus. Por onde eu começo então a agir para que eu possa participar daquilo que Jesus está fazendo? Não é essa a pergunta? Por onde começo? Olhe para o seu irmão, por favor. Olhe para alguém bem pertinho de você.
e diga com carinho, olhando nos olhos. Olha lá, olha nos olhos. Olha nos olhos, não nos meus, olha nos olhos do teu irmão. Só me ouça, diga assim, ó. Meio que sussurro, diga assim, ó. Comece pequeno. Comece pequeno. Mais uma vez, comece pequeno. Amém? Quem está entendendo? Esse é o tema da mensagem de hoje. Comece pequeno. Diga obrigado, Jesus. Sabe, meus queridos, diante disso, por onde eu começo, como eu começo, aonde eu começo isso, muitos travam, ficam travados, fica igual a baratinha tonta, não sabem por onde começar, para onde ir, com quem falar, o que fazer, certo? Muitos travam porque olham as circunstâncias, e olhem, muitas das vezes não são nada favoráveis, não é? Você olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, a economia está assim, não é? Os recursos quase não tem, não é? Então como é que eu vou começar? O que eu vou fazer? Às vezes é a distância, às vezes é a falta de algo, falta de transporte, falta de alguém para auxiliar, para instruir. E tudo isso acaba o quê? Travando. Muitas pessoas ficam paralisadas, travadas, não conseguem corresponder àquilo que Deus está esperando ou está dizendo. E às vezes já está com um plano todinho aqui, ó, dentro do Espírito, daquilo que tem que fazer. Às vezes é uma ideia que Deus já deu. Mãe, eu lembrei de um sonho que um dia a senhora compartilhou comigo. Posso contar aqui? Aquela lá do anjo? Do anjo. Um dia minha mãe teve um sonho. Um anjo chegava e falava para ela. Falava com a senhora, né? E ele falava vários elementos para fazer uma pedra preciosa. Sim ou não? Era isso, né? A senhora decorou algumas e a outra esqueceu. Acordou e esqueceu. Falei, puxa, o anjo está me ensinando a mulher a formar, a fazer uma pedra preciosa. E ela esqueceu quando acordou. Ó, tinha carvão. E geralmente diamante é feito do quê? Carvão prensado, né? E outras substâncias assim. Tá entendendo? Estava trazendo ideias para ela. Deus, Ele coloca dentro do nosso coração. Este ministério que você está vendo crescer, Deus colocou dentro do meu coração. Cada passo que é dado é Deus quem está conduzindo. Se você olhar, quem já usou essa pasta de dente? Colgate. Quem já viu ou usou algum aparelho, seja maquinário, seja celular, outras coisas mais? Caterpillar, eu acho que é esse nome, Caterpillar. Você sabia que estes homens criaram suas empresas a partir de uma ideia que Deus deu para eles? Você sabe quem foi que revolucionou a indústria de aeronaves na categoria de helicópteros? Foi um homem cristão. Antes o helicóptero ele só era para um passageiro só. E hoje cabe 4, alguns cabem 5, chega até 6. Tem atrás, tem o copiloto. E sabe quem deu essa ideia para ele? Foi Deus. Você lembra desse pastor que mora em Balneário, que eu falei? Ele chegou a conhecê-lo pessoalmente. Acho que foi na Alemanha, eu creio. Alguma cidade da Alemanha. Chegou lá, viu aquele homem prostrado na hora do culto, com a cabeça no chão, orando. Ele olhou assim, ficou lá um tempinho e esse homem não se levantava de lá, estava lá. Aí o pastor me convidou, ele falou: você sabe quem é aquele? É fulano de tal. Você conhece? Eu falei: não. Mas você já viu um helicóptero, né? Eu falei: já. Pois é. A ideia dele revolucionou a indústria de aeronaves.
E Deus deu para ele. E onde é que estava esse homem? Na igreja, prostrado, adorando a Deus. Voltando aqui para o Colgate. Você sabia que as iniciais Col, G e T são iniciais de livros do Novo Testamento? Col, Colossenses. G, Gálatas. E T, Tessalonicenses. Colgate. Honrando ao Senhor, ele fez isso. E sabe com quantos por cento do rendimento ele vive? E a sua empresa vive? Quem poderia me fazer um chutão aí? Com quantos por cento de 100? Este homem vive e a sua empresa é sustentada com apenas 10% de todo o lucro. E o que aconteceu com os 90? Pergunte-me, o que aconteceu com os 90, pastor? Ele aplica no reino de Deus. Eu pergunto, o Colgate está falindo ou está crescendo cada vez mais? Está tranquilo? Da mesma forma. Um dia ele ouviu o princípio do dízimo, que era 10%, né, de tudo aquilo que Deus traz para nós. E aí ele pensou, olha só, ele tinha três jiriquinhos, né, 3 maquináriozinhos. Aí ele pensou, se com 10% tudo que leva o meu nome é guardado, a minha vida é guardada, minha empresa é guardada, minha família é guardada, imagine com 90. Eu vou dar 90 e vou ficar com 10. E assim ele fez. Em menos de 5 anos já era uma das maiores empresas, começando com 3 tratorzinhos, jiriquinhos. O que eu quero dizer com isso? Eu me esqueci. Assim, estes homens começaram de algum lugar, amém? Obrigado. Fugiu aqui. Eles começaram de algum lugar. Eles começaram pequeno. Eles não travaram. Eles receberam de Deus uma ideia, como muitos de nós aqui já recebemos uma ideia de Deus, recebemos uma instrução, uma direção de Deus, porém estamos travados. Não, Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Aí está assim, ó, esperando Deus fazer. Meu irmão, minha irmã, você vai esperar 10, 20, 30, 50, 100 anos. Se você não tomar uma atitude, você não vai ver nada acontecendo. Não, mas diz aquele louvor lá que tem promessa de Deus, não morre não desiste não. Morre sim. A palavra de Deus diz que todos estes morreram sem verem a promessa. Quem? Abraão, Isaac, Jacó, todos eles morreram sem desfrutar da promessa. Mas eles viram de longe, sabe por quê? Porque a história da vida deles não era para eles chegarem até o final, era para eles prepararem a base para aqueles que viriam depois deles. Então morre sim. Então se eles tomando atitudes morreram só vendo de longe, imagina quem não toma atitude nenhuma, nem vai ver. Diga misericórdia. Muitos travam porque já querem começar grande. Não, se não for para chegar arrasando, nem começo, não é? Se não for para ser o maior, o melhor, nem vou me atrever. Aí fica travado, por quê? Porque as circunstâncias não estão favoráveis para que seja grande, para que comece grande, não é? Existem muitas igrejas que começam grandes, e essas igrejas, elas não são igrejas. Sabe o que elas são? Empreendimentos. Eu já ouvi isso já, ainda não presenciei, mas eu suspeito de algumas, inclusive aqui. Não estou falando mal, só estou trazendo entendimento, para caso você visite uma dessas, você, essa aqui é uma delas, ó, bem que o pastor falou, é verdade.
E você sai correndo o mais rápido possível de lá, amém? O que acontece? Empresários pensam, bom, nós precisamos render mais, certo? E a igreja, ela é isenta de alguns impostos, não é assim? Então vamos fazer o seguinte: vamos abrir uma igreja, construir uma mega super power estrutura, vamos contratar um pastor ou levantar alguém. Você quer ser pastor? Ah, eu quero não. Você quer ser pastor? Ah, eu quero. Vou pagar um salário X para você e você vai pastorear essa igreja. E como ela começa? Grande. Pergunta: foi Deus quem estabeleceu ela? Foi ideia de Deus? Ou foi ideia de um homem ou uma mulher corrompida, que está visando o lucro? Vai durar? Enquanto tiver dinheiro vai durar. Mas quando o dinheiro começar a decair, pergunta: as pessoas que entram ali, elas são transformadas? Sim ou não? São curadas? São bem orientadas para viver uma vida abundante? Não. E sempre tem rotatividade de pessoas ali. É igual cinema. Cinema enche, não enche? Sim ou não? Até o filme acabar. Depois que o filme acaba, cadê as pessoas? Vão embora. Na próxima sessão entram outras. Assim são essas igrejas. Só que ao invés de ser um telão com show, é um palco com a iluminação top. Nada contra, a gente quer isso, amém? A gente vai ter isso, aleluia? Nós vamos ter. A estrutura é show. É top, porém, o conteúdo, aquilo que é liberado, não tem nada dos céus, é tudo da terra, é tudo da carne. Aí as pessoas estão eufóricas no início, aleluia, tal, e pulando, tirando o pé do chão e tal. Mas daqui a pouco, pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai procurar essas pessoas. Já são outras pessoas diferentes. E você for mapear onde estão essas outras pessoas, elas estão em igrejas, realmente bíblicas, né, que Deus abriu, ou estão fazendo qualquer outra coisa e não querem nem saber de Deus. Sabe por quê? Se feriram. Da mesma forma são algumas empresas, são algumas coisas. Elas começam grande, mas daqui a pouco fechou. O que aconteceu? O dinheiro acabou, a finança se foi. Muitos travam na hora de começar porque não sabem por onde começar. Quem que conhece o supermercado Gavião? Tem um lá na minha rua, e lá é a matriz, na S17. Quantos aqui viram antes de se tornar supermercado Gavião? Eu vi também. Eu era pequeno, mas eu vi. Era uma taberninha de esquina chamada Mercantil Gavião. A gente olha hoje, né? Não sei nem quantas lojas tem. Vocês são vários, tem outras abrindo por aí. Qual é o nome daquela avenida, mãe, que vai para o satélite? Na Carlos Pereira de Melo mesmo, estão finalizando um mega hiper power mercadão do supermercado Gavião. Uma estrutura de última. Não sei se vai ser concept ou full. Não sei que nome vão dar, mas vai ser top. Pela estrutura que nós vimos, né, mãe? Começou um mercantil, gente. Olha para o seu irmão, por favor. Mais uma vez. Isso, diga, comece pequeno. Diga, tudo que hoje é grande, um dia começou pequeno. Está entendendo? Essa não é a ordem das coisas? Tem que começar pequeno para poder crescer. O único que nasceu grande foi Adão e a sua mulher, né? Foram os únicos. Todo o resto da humanidade teve que nascer pequeno para poder se desenvolver. Tirando eles, nada começa grande. Tudo que começa grande tem um prazo curto de validade. 1 hora vai dar errado. Ok? A grandeza, meus amados, vem para aqueles que começam pequeno. Por quê?
Porque estes começam e aprendem o valor da humildade. Diga, humildade. Entendeu? Só o fato de querermos começar grande já denuncia que não temos humildade. Que no lugar de humildade tem uma certa soberba, arrogância, prepotência. Não, eu vou, faço acontecer, tem que ser grande mesmo para quebrar a concorrência no seu. Olha só, tá entendendo? O que falta é oportunidade. Você quer conhecer alguém de verdade? Tem uma frase que diz assim: dê poder para ele ou para ela. Dê poder para ele ou para ela. A fulana era tão humilde, só foi passar no concurso, só foi abrir uma empresa, só foi abrir uma igreja, só foi, sei lá, né, se tornar político. Oi? Só foi virar pastor, né? Meu Deus, começou a se achar, agora nem fala mais conosco, né? Nem anda mais na minha casa, nem mudou. Agora só anda olhando de cima para baixo agora. Só pisa no chão porque tem que pisar, né? Porque ainda não inventaram aquelas sandálias flutuantes. Você vai flutuando assim. O que aconteceu? Essa pessoa se tornou ou já era? Já era. Só faltava o quê? Diga, oportunidade. Tá entendendo? Já era corrupta, já era soberba, já era orgulhosa, já era prepotente, arrogante. Sem humildade, meus amados, ninguém se torna grande. Ninguém. Tem que ter humildade. Pelo contrário, aqueles que não têm humildade, Deus os destrói no processo. De duas formas Deus faz: ou destrói durante o processo, ou Deus levanta eles tão alto, mas tão alto, mas tão alto, e depois os fazem despencar. Quanto maior o salto, maior é a... Não é assim? Tadinha das inimigas, o salto está crescendo cada vez mais. Está entendendo? Foi assim que Deus fez com o faraó. O engrandeceu tanto que ele começou a achar: eu sou Deus. Até que o Senhor, lá no Mar Vermelho, não foi assim? Mas os humildes, o que acontece com os humildes? Aqueles que, não estou falando de pobreza, gente, que tem gente que confunde pobreza com humildade, né? O fulano não tem nem condição para fazer algumas coisas. Nossa, mas aquele fulano é tão humilde. Quem já ouviu isso? Tão humilde aquele fulano. Não é, gente. Ele só não tem dinheiro. Não quer dizer que ele é humilde, porque tem muita gente que não tem dinheiro, que é soberba e orgulhosa. Não é? Você conheceu algum, né? Você dá uma sandália para ela. Essa sandália aqui, porque não foi da marca tal, não é? E uma sandália boa, dá pra usar. Foi comprada, né? Ou foi usada uma única vez, estava parada lá no armário, lá na sapateira, e aí o Senhor moveu para dar. O que é isso? Só por essa frase você já consegue ver o que há no coração da pessoa. Então não tem dinheiro, mas não quer dizer que ela é humilde. Da mesma forma, tem gente que tem muito dinheiro, mas você dá um copo de água para ela, a pessoa: nossa, que água gostosa, né? Muito obrigado por ter me servido. Uau! Aí enriquece o conhecimento. Você sabia que a água mais gostosa é aquela que é servida? Aí eu não. Pois é. Tem diferença quando eu vou na geladeira, pego água e tomo, coloco no copo e tomo, e alguém vem, põe água no copo e vem trazendo para mim. Faça o experimento. O sabor é diferente. Muda. Que é isso? Humildade. Um reconhecimento ali, tal. Uma generosidade. 1 Pedro 5,5. Estamos quase terminando. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Olha o que está escrito. Todos encontraram? Beber uma água aqui.
Obrigado, Jesus. Tá ficando afiada já. É. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Obrigado, Jesus. Isso, olha o que está escrito. Semelhantemente, vocês jovens, temos jovens aqui com menos de 95 anos? Levante a mão. Aleluia. Então, é para nós, amém? Diga para nós. Olha o que está escrito: submetei-vos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos do quê? Humildade, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça o Senhor abate os soberbos, mas Ele engrandece os humildes. E olha qual o exemplo principal de humildade: é a submissão. É se submeter a uma autoridade, aquele que carrega uma autoridade. É de se submeter àquele que tem a maturidade, a experiência, anciãos, né? Aquele que já tem um tempo de vida e que tem sabedoria. É certo? Então, sem humildade ninguém se torna grande. Mas com humildade, aqueles que estão revestidos de humildade. E perceba que não é vestidos, é revestidos. Está vestido e tem uma outra roupa, uma capa por cima. Essa capa tem que ser de humildade. Quando a palavra de Deus fala de vestir, fala que nós devemos nos vestir do Espírito Santo, ou seja, da pessoa do Espírito Santo. E Gálatas capítulo 5 fala acerca do fruto do Espírito: amor, fé, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, bondade, e por aí vai. São 9 gomos que este fruto tem. Então fala de caráter, diga caráter. Então nós precisamos estar vestidos do caráter de Deus através do Espírito Santo, e por cima deste caráter a humildade tem que vir, revestidos de humildade. Amém? Assim nós podemos ser engrandecidos. Os nossos atos serão de humildade, que nos levarão a um crescimento extraordinário. Mas amados, nós vivemos em um tempo em que existe uma ilusão, diga ilusão. E essa ilusão, ela foi criada artificialmente. Sabe qual é a ilusão? É que tudo começa grande. E existe um catalisador, algo que ventila essa ilusão. Esse algo que ventila a ilusão tem várias hélices. Esse ventilador, podemos colocar nesse exemplo, chama-se redes sociais. Quem já stalkeou alguém já? Stalkeou. Você não sabe o que é stalkear, não? Meu Deus, é investigar. Ficar olhando lá o perfil da pessoa, revirar a vida da pessoa na rede social. Eu já fiz, tenho feito um monte. Porque todo dia, agora parou um pouquinho. Todo dia estava chegando pessoas me convidando lá no Facebook. Eu ia olhar lá quem era, né? Daqui a pouco começava a aparecer uns status lá meio estranhos. Eu falei, ixi, rapaz, me confundi. Desfazia amizade, silenciava. Pensei que era de boa índole. Mas está ok, então investigar. Hoje em dia todo mundo está investigando todo mundo, não é? Tá lá, às vezes está só passeando, rolando para cima, e de repente aparece lá alguém em viagem, né? Fala, nossa, fulano está em viagem. Aí daqui a pouco fulano posta outra foto em outro lugar. Nossa, e agora tem a localização, né? Meu Deus, fulano tá bem. Mas foi tão rápido. Um dia desse tem carro, um dia agora tá viajando e tal, e olha o carro do fulano, olha a moto do fulano, olha
ele pensa, puxa, eu queria ser assim. Nossa, por que eu não sou assim? Ilusão de que todo mundo cresce, nasceu grande. E ali foi, entendeu? Do dia para a noite já estava lá. Nem viu as semeaduras daquela pessoa. Até que hora aquela pessoa ralou, trabalhou. Aquilo que a pessoa deixou de comer, de comprar, de investir. Se planejando para que aquilo acontecesse. Diga ilusão. E por muitos estarem de olho nessa ilusão e se alimentando dessa ilusão, sem o entendimento de que nada começa grande, as pessoas começam a observar muito a vida alheia e a sua vida fica parada. Começam a desejar a vida do outro e esquecem da própria. Puxa, eu queria, né? Queria estar nesse lugar aí que o fulano está. Queria ter o emprego que o fulano tem. Queria ter o carro que o fulano tem. Entendam que uma coisa é querer ter aquilo que o outro tem, outra coisa é querer ter igual. Amém? Pois quer ter um igual a quem ali. Vai fazer o quê? Vai trabalhar, não vai? Vai ralar. Vai investir, vai sacrificar para poder chegar lá. Outra coisa é eu quero aquilo que o fulano tem. Outra coisa é querer. Certo? E o que mais tem acontecido? As pessoas querem ter igual ou querem aquilo que o fulano tem? Querem aquilo. E às vezes até a hora do contrário. Irmãos, cuidado, tá? Já ouviram falar de macumba gospel? Tem gente que fica orando para receber a coisa que é do outro. É sério. Uma recomendação que eu dou sempre: vai sair de viagem, tire foto, se divirta e tal, mas só poste quando você chegar, pelo amor de Deus. Porque pode dar tudo errado no meio da viagem, você tem que voltar. Porque alguém, seja crente ou não crente, olhou a sua postagem e ficou girando ao contrário. Eu estava observando a maioria das pessoas que fazem viagem em volta do mundo, no país inteiro, geralmente é muito tragédia. Vai filmando, só viajando, só vai fazer os montes e tal. Sim. O último foi aquele, o cachorro, Shurasei, né? Sim, triste. Casado, sabe, deve ter o Brasil inteiro. Sabe, já finalizando. Olha, o sangue de Jesus tem poder. Porque imaginem, eles postando e viram um fenômeno e todo mundo que está vendo fica com o coração girando ao contrário. Gente, aquilo que a gente deseja acontece, seja de bom ou de mal. Vou falar uma coisa, é um exemplo que eu vi acontecer, não é algo que eu estou inventando, não invento nada, só falo aquilo que está escrito na palavra, e a palavra de Deus diz que na língua há poder da vida e da morte. Preste muita atenção, quero já caminhar para o fim. Foi aniversário de casamento, lá dia 5 de fevereiro, comigo com minha esposa, e eu fiz umas postagens, eu fiz um vídeo bem bacana e tal, fiz uma homenagem para ela e publiquei. Queridos, minha esposa, no mesmo dia, passou muito mal, chegou a vomitar. Muito mal ela passou. Aí o que foi isso? Pessoas viram e ao invés de se alegrarem e celebrarem, começaram a atacá-la no mundo espiritual. E o efeito foi, passou muito mal, ficou mal, vomitou e tudo mais. Isso acontece mesmo. Rápido. Sim.
Sangue de Jesus. Isso é sério, gente. Isso acontece. Entendeu? Tem poder. Palavras têm poder. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que desejamos, com aquilo que falamos. Certo? Então, meus amados, tudo tem um tempo, tem um processo de desenvolvimento. E olha só, eu quero te animar. Celebre isso. Celebre os pequenos começos. Celebre o início de tudo. Esses inícios são primícias. Primícia é a primeira parte. E Deus celebra primícias. Faça mais. Além de celebrar, celebre consagrando o início ao Senhor. E tudo vai fluir corretamente. Ele vai abençoar todo o resto. No nome de Jesus, amém? Por quê? Porque Deus celebra os pequenos começos. E como Ele celebra, nós também devemos celebrar. Então não tenha vergonha, tem gente que tem vergonha de começar. Comece de algum lugar, comece fazendo um cursinho, comece, sei lá, entendeu? Investindo, fazendo umas artes meio feias mesmo, né? Que não sabe, depois você vai ficando mais profissional. Comece de algum lugar, no nome de Jesus. Comece por baixo. O Senhor vai te engrandecer no nome de Jesus, amém? Você lembra da história de Davi? Qual era a promessa de Davi? Ser rei de Israel, não era? E ser rei de Israel é algo grande ou pequeno? Grandioso. Mas Davi, ele já nasceu rei? Do dia para a noite ele se tornou rei? Mesmo depois de Deus ter enviado o profeta Samuel lá para ungí-lo, Davi passou por um processo. Estava cuidando das ovelhas antes de tudo isso, não estava? Antes de ser ungido? Ele começou cuidando de ovelhas. Um punhado, depois foi aumentando, foi aumentando. Depois, Deus trouxe um leão para ele, não foi? O leão foi tentar comer a ovelha, o que ele fez com o leão? Rasgou o leão com as mãos. Depois de um tempo, Deus enviou até ele, ou permitiu que viesse um urso. O que ele fez com o urso? Matou o urso. Ele nem rei era. Depois apareceu um gigante chamado Golias, não foi? O que Davi fez com o gigante? Matou Golias. Depois, o próprio rei, que era sogro dele, se levantou e começou a persegui-lo, não foi? O que ele fez? Matou não, tô brincando. Deus matou Saul, amém? E olha só, ele disse assim: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Davi não precisou. O próprio Deus deu cabo de Saul. E depois de tudo isso que aconteceu, Davi foi consagrado rei de Israel, de parte de Israel. Quem lembra da história? E somente por fim, Davi se tornou rei de todo Israel, de toda uma nação. Mas vejam o processo que ele teve que passar. Vejam de onde ele saiu, o início de tudo. Um pequenino rapaz que cuidava de ovelhas. Depois de vários anos, estava sentado sobre um trono e foi um dos maiores reis de Israel. Deus celebra pequenos começos. Deus celebra pequenos começos. Davi era o último de vários irmãos, tinha irmãos mais velhos. Eliabe era o mais velho. Quando o profeta foi lá, ele estava tão contaminado por essa ideia de tudo começa grande. Quando ele viu o irmão mais velho lá, porte, de soldado, falou: certamente esse é o rei. Mas o que Deus falou? Samuel, você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Depois de ter passado por todos os filhos, Samuel já tinha perdido a esperança. Aí perguntou: tem mais alguém? Falou: tem o último, o menorzinho da casa. Tá onde? Tá cuidando das ovelhas. Chama. Quando Davi entrou, Deus falou: levanta Samuel e unge, porque este é o rei de Israel. Vamos ficar de pé. Comece pequeno e cresça, tornando-se uma bênção para todos. O propósito de você crescer é para ser uma bênção para todos. Essa casa aqui vai crescer.
E ela já está sendo, mas vai ser ainda mais uma bênção para todos. Aquilo que Deus quer realizar na tua vida, você vai tomar atitudes a partir de hoje, eu creio, amém? Eu declaro na tua vida. E você vai ser ainda mais bênção na vida de todos, no nome de Jesus. Jesus um dia ele disse uma história. Ele falou que o reino de Deus é uma semente de mostarda. Quem já viu um grão de mostarda? Gente, eu vou ver se eu consigo. É bem pequenininha. É a menor de todas as hortaliças. Mas quando ela cresce, a árvore se torna a maior de todas as árvores. Jesus disse assim, ó: assim é o reino de Deus, uma semente pequenina que é lançada numa terra, mas que quando ela germina, ela cresce, e ela se torna algo frondoso, grandioso, de maneira que todas as aves, todos os animais vêm para debaixo da sua sombra e são alimentados por ela. Assim é o reino de Deus. E é assim que Deus quer fazer de você alguém que é pequenino, mas que quando lançado em uma terra fértil, você cresça, e todas as pessoas de vários lugares, assim como foi com Jesus, sejam abençoados através da tua vida, da minha vida, no nome de Jesus, amém? Enquanto recebe essa palavra, digam comigo: comece pequeno. Aleluia. Pai, obrigado, te agradecemos pela tua palavra, Pai. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo os teus filhos, abençoo a família dos teus filhos, em nome de Jesus. Estamos gratos pela tua palavra, Pai. Dai-nos ânimo por meio do teu Espírito nesta noite, que a tua unção seja derramada sobre nós agora, sem medida, de maneira que nos energize, que nos empodere, para que nós tomemos as atitudes cabíveis para estarmos, Senhor, começando, mesmo que seja pequeno, mesmo que as pessoas não acreditem em nós, como foi no meu caso. Muitos desacreditaram, Pai, muitos escarneceram, muitos amaldiçoaram, muitos disseram que não iria durar muito, muitos disseram que eu não iria para frente, muitos disseram que eu não ia avançar, que eu não ia chegar a lugar nenhum. Mas hoje o Senhor está trazendo a revelação, o entendimento, que nós vamos, no nome de Jesus, porque Ele é Deus, e Ele é um Deus grande, Deus poderoso, Deus maravilhoso, e é Ele quem está a te instruir, a te conduzir no caminho. Então, em nome de Jesus, tome as atitudes necessárias para que você seja grande, para que você cresça. Não tenha pressa, somente seja insistente e persistente, e você vai ver a glória do Senhor na sua vida, em cada etapa, assim como Davi viu, quando prevaleceu contra o leão, contra o urso, contra Golias, contra um rei e todo o seu reino, e se tornou rei de Israel. Aleluia! Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus, amém? Aplauda o rei, aleluia! Aleluia! Queridos, estamos finalizados no nome de Jesus, amém?